Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal Léo Andrade, o seu melhor lugar para futebol americano do Brasil. Se você tá curtindo o conteúdo aqui, tá curtindo essa temporada da NFL, se o seu time tá ganhando, se o seu time tá perdendo, já deixa o inscrever-se. A gente tá no caminho para 20 mil inscritos, tá chegando lá, e a sua inscrição, que é de graça, pode ajudar bastante. Também deixa o seu like nesse vídeo para ajudar ele a ser espalhado aí e recomendado pro Brasil inteiro, pra gente continuar crescendo esse hub maravilhoso. Antes de começar a falar da semana, eu quero falar pra vocês um pouco do cenário. Vocês podem reparar que o ângulo mudou aqui da gravação. E isso é um simples motivo. Do jeito que eu tava gravando antes, tava dando um trequinho aqui no pescoço, porque eu tinha que olhar pra baixo sempre pra câmera ficar no ângulo perfeito. Eu sei que a gente perde um pouco do cenário, mas eu achei melhor preservar a minha saúde física, né, pra poder continuar gravando, poder continuar fazendo live sem sentir nenhum problema maior. E mesmo assim, poder trazer um conteúdo de alto nível pra vocês. É só com um pouquinho menos de cenário, eu acho que ninguém vai se importar com isso, mas eu queria falar sobre. Agora que tá tudo certo, não vai ter nesse vídeo Buccaneers e Panthers, que não jogaram essa semana, e também não vou falar sobre o jogo Cowboys e Ravens, que vai ser na terça-feira. Começamos então falando de uma disputa de divisão entre New Orleans Saints e Atlanta Falcons. Mais uma vez o Taysom Hill jogando, né, em vez do Drew Brees. E ele jogou bem. Foram 27 passes certos, 232 jardas, 2 touchdowns, então não foi uma média de jardas por passe completo muito alta, mas ele fez o necessário para vencer, que é o que importa. Ele teve 2 touchdowns, não teve uma interceptação, correu bastante, foram 83 jardas pelo chão, não teve um touchdown, mas teve um passer rating muito bom, de 107. Com isso, os Saints sobem para 10-2 e garantem um lugar nos playoffs da NFC. Eles estão em primeiro no momento, isso não é garantido ainda, essa posição, né? Eles ainda podem perder para Packers e para vários outros times, mas eles garantem um lugar nos playoffs. Já os Falcons caem para 4-8, já começam a pensar no draft, né? Já estão pensando no draft, na verdade. Eu acho que pros Falcons aqui, talvez fosse até mais interessante uma mini tancada só para conseguir uma pick mais alta. Lions e Bears, outro jogo de divisão, outra rivalidade de divisão e um jogo onde, pra mim, os Lions acabam com a esperança dos Bears de chegar nos playoffs. Os Lions sobem pra 5-7, empatando com os Bears, que caem pra 5-7. O Matthew Stafford teve um bom jogo, foram 27 passes certos, 402 jardas, 3 TDs, uma interceptação, mais um passer rating de 109. E o Mitch Trubisky, que continua sendo titular, completou 26 passes, 267 jardas, um TD e nenhuma interceptação, que é importante, mas não conseguiu a vitória, muito por causa desse touchdown no fim aqui do Detroit Lions, que garantiu a vitória. Os Lions, eu não diria que seguem vivos nos playoffs, talvez matematicamente, mas agora eu não tenho certeza, eu acho que não. Só que é importante para eles essa vitória, depois de demitir o Matt Patricia, certo? Com um técnico interino agora, ganhado um rival de divisão, de uma defesa boa. Foi importante essa vitória para os Lions, que já começam a também pensar na temporada que vem. Browns e Titans, o primeiro tempo dos céus e o segundo tempo do inferno. Os Browns saíram do primeiro tempo ganhando de 38-7, completamente anulando o Derrick Henry, que teve só 15 jardas terrestres no primeiro tempo, com o melhor primeiro tempo de um quarterback dos Browns desde o Otto Graham, que talvez seja o maior quarterback da história dos Browns, que isso foi em 1951. Baker Mayfield teve 25 passes completos, 334 jardas e 4 touchdowns, todos esses lançados no primeiro tempo, e um passer rating de 147, quase perfeito. Ele não foi sacado nesse jogo. O passer rating perfeito é 158.3. Ele teve 147, foi um jogo quase perfeito do Baker. Jogou demais, fez os passes que precisava, até teve uma recepção absurda, mas eu vou dar destaque aqui para esse touchdown do Donovan Peoples-Jones, que fez uma rota linda, uma out and up, tirando completamente o defensor da jogada. O Baker só teve que fazer o passe completamente livre, acertou, uma coisa que ele tem errado nos últimos jogos é passe livre, ele acertou perfeitamente dessa vez. O Donovan Peoples-Jones nem precisou, né, correr mais devagar, foi perfeito o passe e ele conseguiu garantir essa vitória para os Browns, que agora sobem para 9-3 e ficam muito perto dos playoffs. Esse é um jogo que eu tinha dado derrota para os Browns, mas eles venceram e ficou muito perto. Agora, os destaques pra mim, dos Browns. Não é a primeira vez que a gente tem um primeiro tempo muito bom e sai muito na frente do placar, isso aconteceu com os Cowboys. E o problema é que a gente teve um segundo tempo horroroso. Foi 28-3 pros Titans no segundo tempo, tá? E
Por que isso acontece? Porque o ataque tá tentando queimar o relógio, o que é certo. Eu não tenho problema com o que o ataque fez. Óbvio que eu gostaria de mais first downs, mais pontos, claro. Mas eu não tenho problema com o planejamento de ataque do segundo tempo. Eu tenho problema com o planejamento de defesa, que joga conservador, claro, pra não tomar touchdown muito longo, mas conservador demais. Os Titans fizeram 2 touchdowns em 6 minutos do segundo tempo. E o jogo já tava muito mais próximo nesse momento. Tava 41-21, em vez de estar 41-7 ou 14, quanto tava, sei lá. Entendeu? Ficou um jogo muito mais próximo. Então os Browns têm que tomar cuidado com essa defesa de segundo tempo muito conservadora, porque isso dá momento e o psicológico dos Titans começou a acreditar que eles podiam vencer e quase venceram esse jogo. Muito graças a um fumble do Baker no final, num quarterback sneak. Isso é realmente indefensável, ele não pode sofrer aquele fumble, tá? O jogo era provavelmente para ter terminado 41-28. Na verdade, era provavelmente para ter terminado 41-21. Mas enfim, os Browns conseguem a vitória. Eu já disse que não tem vitória feia, só tem vitória. E os Browns ficam mais perto dos playoffs. Pros Titans, desculpa falar tanto, é que é meu time. Pros Titans, um bom jogo do Ryan Tannehill no segundo tempo, no primeiro tempo nem tanto. Mais preocupante é essa coisa do Derrick Henry, porque os Browns entraram no jogo pra parar o Derrick Henry. E não só conseguiram parar ele com 60 jardas terrestres, como ele também teve um fumble. Então, será que se todos os times entrarem no jogo pra parar o Derrick Henry, o Ryan Tannehill consegue vencer? No domingo, não foi o caso. O Derrick Henry não conseguiu jogar. O Ryan Tannehill foi melhor no segundo tempo, mas não conseguiu vencer. Preocupante. Bengals e Dolphins foi um jogo bem meia boca. Eu gostaria de ter visto os Dolphins ganharem esse jogo por mais, tá? Foi 19-7 só. O Tua teve um jogo bom, 26 jardas, 296 jardas, 26 passes certos, desculpa, 296 jardas, um touchdown, passer rating de 97. Nada de errado com isso, um bom jogo do Tua. O Myles Gaskin contribuiu com 90 jardas terrestres, mas um time muito fraco do Cincinnati Bengals, que nem tem o Joe Burrow. A defesa dos Dolphins é muito boa, então conseguiu segurar só a 7 pontos, mas eu gostaria de ver o ataque produzir mais com do que esses 19. De qualquer maneira, vitória importante para os Dolphins, continuam dentro dos playoffs no momento e continuam lutando por uma seed melhor contra os meus Browns. Minnesota Vikings e Jacksonville Jaguars, talvez uma das jogadas mais bizarras do ano de 2020, essa aqui que eu vou mostrar pra vocês, que foi o touchdown do Laviska Shenault, num passe completamente errado do Mike Glennon, só que a bola toca no defensor, acaba caindo no colo do Laviska dentro da end zone, foi muito estranho, mas uma vitória importante pros Vikings que continuam vivos. De alguma maneira, depois do começo do ano que eles tiveram, continuam vivos, estão 6-6 agora, tá? Eu acho que eles estavam 1-6, ganharam as suas últimas 5, se eu não me engano, e conseguem essa vitória importante, ainda sonham com playoffs, que seria bastante bizarro depois do começo que eles tiveram, mas estão vivos. O Mike Glennon, que parece que vai ser o titular a partir de agora, teve um jogo razoável pra ruim, foram 28 passes completos, 280 jardas, um touchdown, 2 interceptações, isso nunca ajuda. O Kirk Cousins teve um jogo bom e conseguiu a vitória, como eu digo, no fim das contas é sempre o que importa. 28 passes completos, 305 jardas, 3 touchdowns e uma interceptação. Destaque pro Justin Jefferson, que teve 121 jardas e um touchdown. E ele é só o segundo rookie da história dos Vikings a conseguir 1.000 jardas recebidas na sua primeira temporada. Claro, para ser o rookie tem que ser a primeira, junto com a lenda Randy Moss. Então o Justin Jefferson já virando um wide receiver absurdo e fazendo os torcedores dos Eagles chorarem por terem escolhido o Jalen Reagor na frente dele. Sobre os Jaguars, 1-11. Vão pegar o Trevor Lawrence ou o Justin Fields, com certeza. Se for o Justin Fields, eu só rezo para que o Justin Fields jogue bem no Jaguars. Eu torço muito por ele, óbvio, da minha faculdade, mas a temporada dos Jaguars já acabou. Raiders e Jets. Meu Deus do céu. Torcedores dos Raiders, vocês ganharam. Vocês podem ficar felizes por terem ganhado, mas, né? Você flertar do jeito que vocês flertaram com uma derrota pros Jets 0-11 no momento, agora 0-12, foi bem bizarro. Mas, Léo, como que os Raiders conseguiram ganhar? Com essa jogada aqui que você vai ver, uma Hail Mary do Derek Carr e o Henry Ruggs, que é um dos jogadores mais rápidos da liga, consegue bater o seu corner e entrar na endzone. Mas agora, vamos falar do play call defensivo feito por Greg Williams. Isso aqui me faz pensar que isso é uma coisa séria. Que o tanque, né, tancar na NFL é muito real. Ninguém gosta de fazer uma temporada 0-16, você entra pra história. Os Browns tiveram uma, os Lions tiveram uma, são as duas únicas temporadas 0-16 da história. O Browns quase teve 2 seguidas, porque a anterior foi 1-15 por causa de um field goal bloqueado, se vocês não sabem. A única vitória dos Browns foi um field goal bloqueado nos últimos segundos. É muito sério você fazer 0-16. E essa era a chance dos Jets de fazer 1-15 e ainda provavelmente ter Trevor Lawrence ou Justin Fields. Numa Hail Mary, que foi o que aconteceu nessa jogada que vocês viram, não tem nenhuma razão pra você mandar uma cover zero. Cover zero quer dizer que você não tem safety no fundo do campo, protegendo o fundo do campo, e você manda 7 a 8 pessoas pra fazer o pass rush no quarterback. Eles estavam no meio de campo.
A única coisa que podia acontecer pros Raiders vencerem esse jogo era um touchdown. Nenhum field goal ajudava. O jogo tava 28-24 pros Jets no momento. A única coisa que podia acontecer era um touchdown. E faltavam 12 segundos, se eu não me engano. Se os Raiders fazem um passe dentro de campo, o jogo acaba. Se os Raiders fazem um passe que vai pra fora, né, no fim das contas e o tempo para, eles provavelmente só tem mais uma jogada. Não tem nenhuma razão pra você fazer uma cover zero. Isso é provavelmente o play call mais burro de 2020. Não a jogada mais burra, porque teve aquele onside kick dos Falcons, né, contra os Cowboys, mas o play call mais estúpido de 2020. Isso nem no Madden, se duvidar, dá certo. Provavelmente, se você tiver uma diferença grande de velocidade entre o seu wide receiver e o cornerback, que era o caso dos Raiders pros Jets, talvez dê certo, mas nem no Madden isso dá certo. Você sempre tem que proteger o fundo do campo. Não tinha nenhuma razão pros defensores estarem a menos de 20 jardas da linha de scrimmage. Nenhuma razão. E eles fizeram uma cover zero que resultou na derrota. Isso pra mim é um tanque claro. Essa pra mim é a história do jogo. Nada mais importa, além do que os Raiders continuam vivos na luta aí pelos playoffs. Essa derrota teria sido péssimo pra eles, mas eles conseguiram vencer. Colts e Texans, um bom jogo, 26-20 pros Colts. Um jogo mais próximo, talvez, do que as pessoas imaginavam. Os Colts continuam vivos na luta pela divisão. Agradecem muito ao Cleveland Browns por ter vencido do Tennessee Titans. Então eles estão com o mesmo recorde agora de 8-4. Vivos na luta da divisão e vivos nos playoffs ainda. Um bom jogo do Philip Rivers, completando 27 de 35 passes, 285 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação. Foi sacado 3 vezes, o que resultou num passer rating de 119, mas ele teve um bom jogo, incluindo esse ótimo TD pro Jonathan Taylor, que eu acredito ser um running back que ainda vai se desenvolver muito bem na NFL, vai dar muito problema ainda. Já do lado dos Texans, o Deshaun Watson não teve um grande jogo, foram 26 passes certos, 341 jardas, mas ele teve uma interceptação, um rating só de 85, não foi o melhor jogo da vida. Os Texans com certeza já começam a pensar aí no draft, o que draftar pra ajudar o Deshaun Watson, e eu acho que começa na linha ofensiva, assim como eu acho que começa na linha ofensiva para qualquer time. Pode ver os Browns, o desenvolvimento do ano passado para esse ano tem muito a ver, obviamente, não só com o técnico, mas com a linha defensiva. Eles pegaram um left tackle na sua primeira escolha e pagaram um right tackle na free agency e desenvolveram o Wyatt Teller como right guard, que tá jogando muito bem. A linha dos Browns tá muito boa e eu acho que esse é o foco pros Texans agora, além de defesa também. Mas eu acho que tudo começa na linha ofensiva com qualquer time de futebol americano. Los Angeles Rams e Arizona Cardinals, mais um jogo de divisão, mais um bom jogo, 38-28. Uma vitória importantíssima para os Rams. Na minha cabeça, eu não acreditava muito neles no começo do ano, mas eles estão me provando errado. 37 passes certos do Jared Goff, 351 jardas, um touchdown. Os Rams conseguindo fazer um ótimo jogo terrestre também. O Cam Akers finalmente aparecendo aí, 72 jardas e um TD. O Darrell Henderson também teve um touchdown. E o Jared Goff pelo chão também teve um touchdown. Então, os Rams fazendo estrago aí pelo chão. Já do lado dos Cardinals, um pouco preocupante essa derrota. Eles caem para 6-6. Começam a ficar mais longe dos playoffs. O Kyler Murray teve um jogo ok, mas teve uma interceptação que, obviamente, eu falo sempre, nunca ajuda. E quem teve o melhor jogo recebendo foi o Dan Arnold, que não é tão importante assim nos Cardinals, mas teve um bom jogo, 2 touchdowns pelo ar, em 3 targets só, ou seja, em 3 passes lançados na direção dele, ele conseguiu ter 2 TDs. Então, preocupante a situação dos Cardinals para essa temporada. Eu ainda acho que é um time em reconstrução e vai ser um time sensacional, tá? Talvez na próxima temporada, mas daqui a 2 anos, provavelmente mais. Acredito muito nos Cardinals, talvez não dê nessa temporada, numa divisão muito difícil, a divisão mais difícil da NFL pra mim, mas ficou mais difícil agora. Giants e Seahawks, a zebra da rodada, e cuidado com os Giants. É um time estranhamente perigoso. Um time que começou 0-5 e você fala, mas esse time aí não vai fazer nada. Tá 5-2 desde então. Um time que desenvolveu uma defesa muito boa, conseguiu segurar o Russell Wilson e os Seahawks a só 12 pontos, o que é absurdo. Só que foi um matchup bom pros Giants nesse sentido. A linha defensiva dos Giants é muito boa. E a linha ofensiva dos Seahawks é uma bosta. Isso resultou em 5 sacks da linha defensiva, né? 5 sacks dos Giants no Russell Wilson, que resultou numa perda de 47 jardas no total. Isso é bizarro, certo? O Colt McCoy não teve que fazer muito, ele teve só 105 jardas passadas, um TD e uma interceptação. Não foi um jogo bom do Colt McCoy, mas a defesa tá carregando. Então o Giants é um time aí discretamente perigoso, eu gostaria de dizer. Um time que provavelmente vai ganhar a divisão
E vai ter home advantage, né? Vai ter o home field nos playoffs, se ganhar a divisão. Vai ter o primeiro jogo nos playoffs e pode arrancar uma vitória. Eu não acho que vai acontecer, mas eu não me surpreenderia muito, não. O Joe Judge tá sendo melhor do que eu imaginava, tá conseguindo treinar o time, desenvolver o time. Eu acho que eles precisam do Daniel Jones de volta pra ter alguma chance, mas o Daniel Jones também não tem sido fenomenal, certo? 0-5 foi com o Daniel Jones. O Colt McCoy conseguiu essa vitória, eu acho que semana passada perdeu, se eu não me engano, mas conseguiu essa vitória contra o Seahawks, que é importante. Dependeu dele? Foi por causa dele? Não. Mas toda jogada passa pelo quarterback. É sempre importante. Grande jogo do Wayne Gallman, 135 jardas pelo chão. O Alfred Morris ainda contribuiu com o touchdown. Já do lado dos Seahawks, um jogo não tão bom assim do Russell Wilson. Um TD, uma interceptação, como eu falei, sacado 5 vezes, certo? O Chris Carson não ajudou muito pelo chão, só 65 jardas. O DK Metcalf dropou um touchdown, se eu não me engano, ou uma bola muito longa, pelo menos. Ele teve 80 jardas só, nenhum touchdown. Olho aí nos Seahawks, que começam a preocupar um pouco com uma linha ofensiva ruim e uma defesa também não tão boa. Eagles e Packers é a razão de eu estar vestindo essa camisa hoje. É os meus pêsames pro Carson Wentz, que provavelmente não será o titular na semana que vem, se eu tivesse que apostar. Quando ele jogou, ele acabou sendo... ele acabou indo pro banco nesse jogo, por opção, não machucou nem nada. Ele teve 6 passes certos de 15 tentados, só 79 jardas, nenhum touchdown, nenhuma interceptação, um passer rating de 57. E o Jalen Hurts entrou, não teve um jogo maravilhoso, foram 5 passes certos, mas ele teve 109 jardas, um touchdown, uma interceptação no finzinho, quando tinha que arriscar um pouco mais. Mas o Jalen Hurts deu o spark, ele deu vida pro ataque, que com o Carson Wentz não tinha vida. Então, eu acho que ele não vai ser que o Jalen Hurts vai ser o titular na semana que vem. E é um problema gigante pros Eagles, porque eles não têm saída aqui. O Carson Wentz não tá jogando bem. Precisa ser o Jalen Hurts, digamos. O Carson Wentz vai ser o reserva mais caro da NFL, 35 milhões por ano. Eles não podem draftar um quarterback novo, porque ficaria com 3. Então, o Jalen Hurts, se for bom, vai ser o titular, mas o reserva gasta tudo do cap. Então, a gente bota o Carson Wentz para ser titular, para justificar o dinheiro, mas ele não tá jogando bem e não consegue. Então é uma situação horrível dos Eagles. Eu, se fosse os Eagles, tentaria trocar o Carson Wentz. Não sei se nesse momento alguém pega, e se pegar não vai ser por muita coisa, até porque ele tem um contrato de 35 milhões de dólares por ano. Do lado dos Packers, tudo tranquilo. Foi um jogo talvez não tão tranquilo quanto os torcedores queriam, mas o Aaron Rodgers com 295 jardas, 3 touchdowns, o Aaron Jones com 130 jardas terrestres e um TD, incluindo, né, esse TD sendo esse que vocês estão vendo aqui no finzinho do jogo, já pra meio que congelar, já ice o jogo, tipo, terminar, acabou, TD, a gente venceu, deu um pequeno susto, mas passou. O Devontae Adams com mais um jogo fenomenal, 121 jardas e 2 touchdowns. Packers no ritmo aí pra ser primeiro ou segunda seed da NFC, e no momento a minha aposta é que os Packers ganham a NFC e chegam nos playoffs. Patriots e Chargers, e eu não vou falar de nenhum jogador desse jogo. Tem uma pessoa só que merece ser comentada nesse jogo, e o nome dele é Bill Belichick. O que o Bill Belichick tá fazendo esse ano, com 6-6, pra mim, é mais impressionante do que o Mike Tomlin fez ano passado, indo 8-8 sem o seu quarterback titular. Esse jogo, que foi 45-0 contra um time não tão ruim dos Chargers, é simplesmente absurdo. O Justin Herbert jogou mal, teve 209 jardas, 2 interceptações, nenhum TD. Mas se você olhar do outro lado, se você olhar os quarterbacks dos Patriots, é aquele jogo tipo Madden. O jogo acaba, Madden 20, pra ser mais específico. O jogo acaba, 45-0, você do lado dos Chargers, você tomou uma porrada, você falou, caraca, cara, como que eu perdi esse jogo? O quarterback e tal, deve ter jogado o melhor jogo da vida dele. Aí acaba o jogo, aparece a stat, 69 jardas passadas e um TD. Você pensa, cara, como que eu tomei 45 pontos? Se o quarterback do maluco tinha 69 jardas só. É impossível isso, matematicamente. Mas não, porque o Bill Belichick, ele é gênio de defesa e gênio de special teams, que custou caro. Teve um TD retornado num field goal bloqueado que vocês estão vendo aqui, um TD retornado pelo Devin McCourty. Simplesmente absurdo. Então, o Bill Belichick já era o maior coach da história? Já. Ele sempre teve o Tom Brady. Praticamente a carreira toda dele nos Patriots teve o Tom Brady. O que ele vai fazer sem o Tom Brady? Adaptar. Ele se adaptou a um jogo totalmente diferente, um jogo baseado em power run, um jogo baseado na capacidade terrestre do Cam Newton, não tanto na capacidade aérea, tanto que ele teve 2 touchdowns terrestres e um passado, desculpa. Então, é bizarro o que ele tá conseguindo fazer com pouco talento. Os Patriots não têm um wide receiver sensacional, não tem um tight end sensacional. Por isso que o Cam Newton teve 69 jardas. E mesmo assim, eles venceram de 45-0. E os Patriots estão a 2 jogadas de estar 8-4. A parada no goal line contra os Seahawks, que o Cam Newton não conseguiu entrar, e o fumble contra os Bills. Então, o Bill Belichick, ele tá entrando numa conversa, assim, de ser difícil de alcançar. Eu acho que o Mike Tomlin tá entrando nessa conversa, não de GOAT,
mas de tipo top 5, assim, da história. 14 temporadas e nenhuma temporada com recorde negativo, no caso do Mike Tomlin. Uma delas tendo que jogar com um cara chamado Duck. Sensacional o que os Patriots estão fazendo. Continuam vivos, não só na divisão, mas não só na luta dos playoffs, mas na divisão pra vencer. Eu acho que vai ser difícil, tem 2 jogos difíceis ainda, essa semana agora contra os Rams e o jogo contra os Bills. E o jogo contra os Dolphins é chato, pode ser chato, mas olhinho nos Patriots, que não estão mortos. Os Chargers, coitados, tomar de 0 assim, pra um time que não tá sendo sensacional que nem o dos Patriots, muito feio. O Sunday Night Football foi entre Kansas City Chiefs e Denver Broncos, acabou 22-16, talvez um placar mais próximo do que muita gente imaginava. O Patrick Mahomes não teve um jogo sensacional em questão de números, 318 jardas e um TD, mas ele fez alguns dos passes mais bizarros que eu já vi na minha vida, incluindo esse que vocês estão vendo aqui. Cara, esse passe é tão difícil de fazer. Você correndo pra esquerda, full speed, né, velocidade máxima, girar o seu corpo, fazer um passe pra um recebedor que tava correndo pro lado errado. Só que o recebedor só tá correndo pra esse lado porque ele sabe que ele tem o Patrick Mahomes que pode fazer um passe desse. Sensacional o que esse cara consegue fazer. Ele é mágico mesmo. É Mahomes Magic, que eles chamam aqui. Ou Magic Mahomes, como você quiser chamar. Do outro lado, o Drew Lock, 2 TDs, 2 interceptações, 151 jardas. Eu não acho que o Drew Lock é a resposta dos Broncos, tá? Eu acho que muita gente acha que sim. Os torcedores querem acreditar. Pode ser pelo fato de ter um técnico que é mais focado na defesa. Aliás, a defesa dos Broncos tá, muito, muito boa. Pode ser por isso, mas pode ser porque o Drew Lock simplesmente não é a resposta, que é o que eu acho que tá acontecendo. 6h30 depois. Acabou de acabar o segundo jogo aqui da nossa rodada dupla de segunda-feira, né? Acabou de acabar Bills e 49ers. Antes de falar do jogo, eu queria falar rapidinho que durante o segundo jogo, durante Bills e 49ers, eu entrei em live no Twitch e a gente bateu uma meta absurda no meu segundo canal, o canal Leg, de 1000 inscritos em menos de 3 semanas. Pra mim é simplesmente fenomenal, quando eu considero que nesse canal aqui eu demorei 8 meses pra bater 1000 inscritos no começo. Então eu queria só agradecer mesmo todo mundo. Eu sei que tem uma parte de vocês que não assiste, e isso é normalzíssimo, são 2 tipos de conteúdo completamente diferentes. Se você quiser participar e quiser se inscrever, o link tá aqui na descrição pro canal Leg. Vamos falar de futebol americano. Aconteceu uma coisa muito inesperada, que foi o time de Washington ganhou dos Steelers. Primeira derrota dos Steelers na temporada, 23-17. E o que isso faz o torcedor dos Browns dentro de mim pensar é que a divisão ainda é possível pra Cleveland. É difícil? Muito. Vai acontecer? Provavelmente não. Mas matematicamente é possível. E isso com 4 rodadas faltando é uma frase que eu nunca achei que eu fosse falar na minha vida. Que Cleveland, mesmo Pittsburgh começando uma temporada 11-0, Cleveland ainda tinha uma chance de levar a divisão. Pra isso acontecer, os Steelers têm que perder 3 dos próximos 4 jogos e os Browns vencer todos. Por isso é difícil, certo? Por isso que é difícil. Mas pode acontecer. Os Steelers perderam um jogo onde tudo deu errado pra eles. A jogada de quarta descida que por pouco não foi. O drop do Juju Smith-Schuster. Vários drops, na verdade, dos recebedores. O Big Ben não teve um jogo sensacional. Foram 2 touchdowns, foram 300 jardas, mas os Steelers pediram pra ele passar a bola... pediram pra ele passar a bola 53 vezes. O jogo terrestre não funcionou bem. Então, foi um jogo que os Steelers não conseguiu entrar mesmo. Pela primeira vez no ano a gente viu isso. O Washington dominou e continua liderando. Continua liderando, não. Brigando pela liderança da NFC East com o mesmo recorde dos Giants. Obviamente, só um time da NFC East vai pros playoffs. Então, essa vitória é muito importante pro time de Washington e eu já acho que pode entregar o prêmio de Comeback Player of the Year pro Alex Smith. Sobre Bills e 49ers, achei um resultado mais que esperado, 34-24, alguns pontos aí no garbage time, um jogo espetacular do Josh Allen, 32 passes de 40 tentados, isso é 80%, 375 jardas e 4 touchdowns. Josh Allen melhorando bastante com o tempo, muito bem treinado, evoluindo bem. Vamos ver o que ele vai fazer nos playoffs, porque eu imagino que sem muita dificuldade os Bills devem chegar nos playoffs. E os 49ers caindo pra 5-7 na divisão mais difícil da NFL. Já fica uma situação bem difícil deles chegarem nos playoffs. Acho que os 49ers já começam a pensar na temporada que vem. Óbvio, contando com muitas lesões. Jimmy Garoppolo, o Nick Bosa, quem foi o outro? O Salomon Thomas. Lesões importantes, o Richard Sherman passou boa parte fora, né? Boa parte do ano fora dos campos. Então, eles vão ter uma temporada boa no ano que vem, se eles fizerem um draft legal. Vão ter uma pick razoável pra alta. Então, nem tudo está perdido. Foi um ano atípico, com certeza, para os 49ers, porque, né, indo pro Super Bowl no ano passado, as expectativas eram altas, mas parece que eles não vão chegar nos playoffs, como eu já falei, muito por causa das lesões. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like e se inscreve. Foi o fim de semana esportivo perfeito para mim. O Flamengo ganhou, eu ganhei nas minhas 2 ligas de fantasy, o Browns venceu, o Steelers perdeu. Nada pessoal, torcedor dos Steelers, é só
né? Futebol americano, divisão. E além de tudo, ainda bati 1.000 inscritos no canal Leg. Foi um fim de semana sensacional. Se inscreve, deixa o like, aparece na live de Twitch. Aliás, vai ter uma live hoje à noite pra vocês e vai ser de Madden no Twitch. Eu resolvi dedicar as lives de terça-feira ao Madden, porque eu sei que muitos de vocês me conheceram por causa do Madden, gostam do gameplay de Madden. Então eu vou dedicar terças, pelo menos por enquanto, dedicar terça-feira ao Madden. Se não aparecer muita gente e tal, a gente vê como vai ficar. Mas por enquanto esse é o plano. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Valeu!